Vamos começando. Oi, Suli, tudo bem? E quando eles pedem um irmão, como é que é, gente, aí com vocês? Quem que já passou por isso aí? Eu vou fixar aqui. A Fernanda já vai entrar na nossa live. Tudo bem, gente? Deixa eu um minutinho. Vamos começando. Sua Graça aqui para quem não me conhece. Segundinho, pronto. O tema da live fixado aqui, a Fernanda já vai entrar. Tudo bem, gente? Tudo bem, Maria, Cris? Graça aqui, a Fernanda já vai entrar. A gente hoje vai conversar um pouquinho mais aí sobre esse assunto que a gente está essa semana falando com vocês. Teve algumas pessoas que falaram, e aí, como é que faz, né? Quando o irmão fica pedindo um maninho, como é que a gente lida com isso? O que que vocês falam, né? Tinha bastante gente aí com dúvida disso. Ó, a Fernanda entrou agora aqui, já vai entrar com a gente. E amanhã nós vamos trazer um assunto diferente. De manhã a gente está sempre postando aí. Aqui a Fernanda já está entrando, tem um probleminha agora. Oi, oi, Oi. oi, boa tarde, boa tarde. E aqui a gente ao vivo não Vamos não resolvendo. tem jeito, né, Graça? Eu entrava ali e dava. A chamada ao vivo foi encerrada. Eu digo, o que é isso? Eu sei que a Ué, Graça está online. é. Enfim. Então, gente, bora Boa, falar. E ó, a mamãe da Fê tá aí. mami, É, beijos. Ah, ela vai matar a saudade agora um eu pouco. acho que ela quer saber. E aí, o que que anda falando para não dar outro neto? Aqui, ó, que nem diz a mãe sabe desse episódio, né? Uma vez a mãe perguntou pro Max, ele era pequenininho, o que tu acha de ter um irmão? Ele olhou assim e falou, péssima ideia. Agora hoje a gente vai falar, né? Quando eles pedem um irmão que fazer. Isso aí, o Max teve fases, né? Teve fases que ele queria irmão, mas ele sempre quis um irmão da idade dele, né? O que era um pouco complicado, né? Porque quando ele já tinha idade para pedir, né? Só se eu adotasse realmente uma criança, né? Porque ele queria sempre que fosse companheiro dele, né? Aí no caso da Graça foi mais fácil, né, Graça? Que aí ó, nem pediu o irmão já veio, né? É, até isso é outra coisa. Hoje da manhã eu estava pensando que a gente vai falar sobre pedir irmão. Mas tem os casos que nem o meu aqui, e tem vários que comentaram ali quando a gente falou sobre ter mais de um filho, ter um filho só, que logo tiveram, que nem não queriam ter muita diferença de idade. Então não tem isso, né? Eles são pequenininhos ainda e já vem outro. E na verdade aqui daí Exa acontece o que acontece, mas não seja o que pediu ou não pediu o irmão, o que teve foi quando o Eric era pequeno, assim, dele dizer, por que que tu nasceu? A primeira vez eu escutei isso assim, meu Deus do céu, mas assim, Ficou apavorado, tem um monstro em casa. não, Mas isso é bem aquela normal, né? É bem normal. nunca mais vou brincar contigo, né? Assim, que dura 5 minutos e já estão brincando junto, né, gente? É, não, mas isso é bem normal, né? Até eu me lembro de um episódio, a mãe tá aqui, eu vai lembrar que a gente tem uns primos, né? Na verdade, são primos do meu pai, que ela tinha 3 filhos, né? Na época ela tinha só a mais velha e a do meio, depois veio o pequeno. E um dia ela chegou e é assim, que era a do meio, essa recém-nascida no bercinho, e a mais velha, sei lá, devia ter 2, 3 anos, elas têm muito pouca diferença. Ela pegou uma tesoura e foi lá no berço. E ela se apavorou, meu Deus, vai matar. Não, a criança não ia fazer nada, mas realmente a vontade dela naquele momento provavelmente era de eliminar aquele problema, né? A gente Isso é uma coisa, a mãe aí que tá nos vendo, que é psicóloga, deve ser muito comum, né? Porque mesmo depois que os irmãos são mais velhos, às vezes eles têm essa vontadezinha de eliminar a concorrência, né? Imagina quando é pequenininho, né? Apesar de que eu já li muito de que até 1 ano de dar aquelas. A mãe que às vezes tem o filho e logo tem outro, às vezes até sem querer, né? Eu tenho amigas que aconteceu isso. Que até perto dos 2 anos a criança ela não tem essa percepção
de perder a mãe muito, assim, que é melhor no caso, né? Depois que passa de 2 anos, que já começa a ter uma percepção maior de que realmente está dividindo a atenção, né? Então, acredito que seja melhor ter quando são pequenininhos, apesar do trabalho que dá, né? Aí a gente fica naquele dilema, né? E aí a gente falou assim, aí o que falar, né? Hoje de manhã eu estava perguntando até para minha mãe, porque aí até eu coloquei no post, né? Bom, eu estava do outro lado, eu estava do lado dos que pediam, porque eu sou filha única. Então, né, eu também ficava, né, mãe, eu quero ter irmão, quero ter um. Por isso que eu tive 2. Muitos filhos únicos comentaram lá no post de ter 2 que não, queriam ter 2. Alguns não, ficam com um e estão satisfeitos, mas muitos ficam com essa vontade e depois tem mais de um filho, né? E eu fui assim. Com certeza. Eu pedia muito, mas sim. Sabe que eu não lembro muito, mas assim, acho que a gente falava de dinheiro assim, eu me lembro disso, assim, mas falavam assim, daí, tipo, não precisar dividir, né? Mas eu sempre tive isso assim, eu até preferia dividir e ter um irmão, né? Não me convencia muito isso, né? Mas não, enfim, para eles funciona mais. Mas sabe que o Max, assim, ele pediu quando ele era menor, assim, por uma época. Depois ele já disse que não. E eu acho, principalmente, assim, que com o pai dele, né, com o meu marido, ele é muito ciumento. Eu fico imaginando se ele tivesse um irmão, eu acho que ele não ia aguentar dividir o pai, assim. A mãe talvez até sim, mas o pai eu acho que ele não ia aguentar, assim, naquela idade, né. E aí, hoje ele diz, né, que quando ele casar, ele vai ter uns 4 filhos. Então, eu acho que é a mesma coisa que tu, Graça. Por ser filho único, acho que eu vou ter uns 4 filhos. Eu vou ter, é tudo guri, né? Ele disse que vai ter para jogar futebol, para ter um meio campo de futebol aí. Então, disse, espera até a tua mulher, né? A tua mulher, eu não sei se vai concordar com essa tua... Mas eu acho que é um movimento bem normal, né? Talvez quem tenha muito irmão queira ter só um filho, né? Às vezes fica meio traumatizado com os conflitos, mas a maioria das pessoas que são filhos únicos que eu conheço não tem nem a possibilidade de ser só um, né? E eu acho assim o que dizer, né? Que eu sei que tu já conversou assim mais com o Max depois sobre isso, né? E eu já falei, aliás, assim, não é porque eu tenho 2 que eles não pedem, porque já me pediram irmã, né? E eu comentei na outra live, na primeira, foi que mesmo depois de separada, me pediram uma irmã, né? Eu nem tenho ninguém, tudo assim, mas queria tanto minha irmã, queriam que eu casasse de novo, que eu tivesse alguém assim, não, gente. Se for ter, de repente, assim, lá pro futuro, adotar, que era uma vontade que queria, que eles também falam, expressam essa vontade, é legal que a gente passa para eles as coisas, né? Mas, assim, não, então eles também pedem. E aí, o que eu explico, assim, né, falo muito para eles isso da atenção, que a Fê está dizendo, né, assim, gente, olha, a mãe, assim, né, 2, já é difícil. Eu tenho 2 mãos, né, é mais fácil quando eu tenho 3. Aí a minha mãe mesmo, assim, ela e mais 2 irmãos, ela é a caçula. E aí ela mesma dizia para mim, não, 3 não. 3 não, ela tem trauma assim de 3, que elas que sobrava. 3 ficou do meio, né? Ficou do meio. Sempre fica alguém sobrando. Ela é a caçula, daí os 2 mais velhos, que também acontece muito, né? Que eu já vi vários casos. Acontece, de se unirem os mais velhos contra a caçula, né? Eu tinha uns vizinhos que eu me lembro que a menininha mais nova, nossa, eles se uniam os 2 contra ela, tipo, ela era inimiga dos 2, né? Ela era mais novinha, então eles já eram bem entrosados, eu acho, quando ela chegou, tipo assim, eles deixavam bem claro que não era bem-vindo, assim. E às vezes até não só isso, assim, de que a mãe, que ela sobrava, né, ela não fazia nada, daí eles falavam, não, foi a Alice, ela, e ela ficava de castigo. E aí ela era pequena. Coitada da avó Alice. Então, e aconteceu assim, ela assim, não, 3 é ruim. E aí eu já vi isso também, não só ser disso, né, mas assim, de que realmente os 2 mais velhos são muito unidos, aí tem uma diferença aí grande de idade, pronto. Aí realmente o caçula acaba sobrando, né? Mas. Então, nesse caso, Graci, talvez a solução seja ter 4. Né? Exato. Porque daí fica 2 e 2. Porque, na verdade, essa coisa de 3, agora eu tava pensando, quando a gente era criança, todo mundo tinha uma melhor amiga, assim, né? Um melhor amigo.
E a maioria das pessoas, né, das crianças, tem um amigo que tem mais afinidade. E eu me lembro que eu tinha, assim, né, sempre a minha melhor amiga, a Francine, e às vezes, quando tinha uma terceira criança, sempre dava briga. Porque aí ficava uma certa disputa, assim. Daqui a pouco a Francine tava brincando mais com a outra, ou eu tava brincando com essa outra, daí dava ciúme. Talvez seja isso que acontece entre os irmãos, né? Pode ser que seja... Uma coisa que eu falo para eles, assim, a minha mãe mesmo, né, fala assim, olha, 3, né, vai acabar sobrando, daí agora depois outra justificativa, que eu acho que tem gente que deve usar também, pet, né, eu sei que é muito diferente, mas a gente fala assim, olha, a gente tem mais uma filha agora, a Leide, né, minha cachorrinha, também tem a vida. Então... Eles pediram a irmã, a Grace deu, né? A Grace deu a Leide, deu uma cachorrinha. Tá aí, irmã. E por mais que a gente, né, não se compare com o filho. Mas, assim, gasto, é cuidado. E que, né, tem que ter também. Então, é um a mais na família, assim, né? Com certeza. Eu acho que a gente tem que sempre ser muito claro com eles, né? Por exemplo, eu nunca tive a minha rede de apoio, né, perto. A mãe tá aí online, né? Os meus pais sempre moraram longe, né? Na verdade, eu morei longe, eu saí de casa, né? Fui morar longe porque eles continuam no mesmo lugar, né? Então eu saí, fui morar em outra cidade, pela parte do meu marido também. A gente, o tempo que estava em Porto Alegre até tinha, né? A mãe dele e tudo. Mas também, a minha tia também morava em Porto Alegre, mas também trabalhava, então eu nunca tive, assim, uma rede de apoio. Então eu sempre pensava... Quando o Max tinha 1 ano, a gente se mudou para Pelotas, e eu me lembro que de ocasiões, e o meu marido viajava muito, então falando da rede de apoio, não tinha os pais perto, na verdade não tinha parente nenhum perto, né? E o meu marido sempre viajou muito, então eu me lembro uma vez que o Max tinha, eu acho que uns 4, 5 anos, que ele teve febre, ficou com dor de ouvido, e eu tava sozinha, e eu peguei ele, era quase 10 horas da noite, e fui pro pronto-socorro. Então, eu me lembro muito bem que naquele dia eu pensei, e era uma época que eu ainda pensava, de repente, em ter um segundo. Eu pensei, gente, se eu tiver um segundo filho, eu tenho que botar os 2 no carro e ir sozinha. Porque assim, eu não tenho com quem deixar, né? Então, se eu tivesse um segundo filho, porque o Max até ali 3 anos tinha bronquiolite, aquelas coisas que é normal, né? E vira e mexe, e tinha que levar num pronto atendimento e tal. Imagina com um pequenininho ia acontecer isso, eu ia ter que acordar o Max, botar no carro e sair. A gente tá falando de inverno, de chuva, que geralmente ainda era quando mais acontecia, na verdade, né? Então isso aí me fez pensar muito, e eu explicava isso pra ele às vezes, a época que ele me pediu, eu explicava, né? Olha, filho, o vô e a avó não estão por perto, os avós de nenhum dos lados, o pai viaja muito, a mãe é sozinha contigo, então imagina a mãe sozinha com 2, né? Além de ter que dividir a atenção, realmente é a coisa de não conseguir dar conta, né? E assim eu fui explicando, acho que a gente tem que ser bem sincero, né? Porque eles entendem, independente da idade, assim, da maneira deles, eles entendem, né? Então não tem por que ficar indo pelas beiradas e meio que enganando, assim, né? Eu sempre pensei assim, de tudo que é assunto, a gente sempre foi bem claro com o Max, assim. Acho que o tema, assim, que a gente colocou, e a dúvida, né, da maior parte, assim, isso, e o que vocês falaram, né, como é que é, principalmente foi para a Fernanda, mas eu também passei, né, também esses questionamentos deles, acho que é sempre falar a verdade, assim, a gente, que eles entendem, né, tudo, assim, a Fernanda, assim, a gente procura ter um diálogo, né, com eles, assim, bem abertos, e são pequenos seres humanos, né, então, assim, claro, tudo a gente tem que colocar dentro, né, do que da idade adequada, né? Como colocar para eles as coisas, mas acho que sempre é verdade, né? Isso eu passo muito presa, a Fernanda também, né? Então, a gente passar uma resposta honesta, sincera, né? Com a verdade é o melhor exemplo que a gente está dando também, inclusive nisso, né? Inclusive nisso. E isso, na verdade, em tudo, né, que a gente fala. Até esses dias a gente estava conversando sobre isso, né? O Max, desde pequeno, a gente inclui muito ele nos assuntos e fala, porque eu me lembro, assim, né, de ter amigos da minha infância que viviam, parece, no mundo da lua, assim, né? Que às vezes muito adulto pensa isso, pai e mãe pensam, não,
é pequeno, não vai participar das decisões, não precisa ouvir isso, não precisa. Na verdade, não, né? Eles começam a formar ali a personalidade deles, o senso crítico, os valores, desde sempre, né? Então, a gente faz bem para eles, né? Por exemplo, vai planejar férias. Eu me lembro desde pequenininha lá em casa, né? Desde que eu me entendo por gente. Para onde a gente vai? Como é que vai ser? A escolha, tudo, do lugar. E isso em todas as escolhas, assim, né? De colégio, de tudo, assim, né? Eu quero fazer tal coisa. Não dá, por quê? Meu pai e minha mãe sempre explicaram muito o porquê das coisas, né? Não vai poder fazer isso por isso e esse motivos, e não é simplesmente o não pelo não, né? E isso é muito importante, porque a criança, ela vai acumulando aquela bagagem de vida dela, né? Que desde sempre. E eu me lembro desde que o Max era bebê, por mais que não parecesse, eu conversava com ele entendia muito bem, assim. Né? A gente tende a subestimar, assim, a capacidade deles, mas com certeza eles... Isso aí que falou de bebê, acho que é engraçado, assim, eu também falava, ficava pensando assim, chega alguém, né, te pega e troca, eu explicava, né, muita gente faz assim, olha, vou te trocar, filho, vamos tomar banho, né, desde pequeno, assim, que, né, a gente imagina, assim, alguém do nada, assim, tem que ir estimulando, se estimula a fala, enfim, né, tem várias coisas que implicam também, mas acho que esse diálogo sempre ter, né, isso que a Fernanda está dizendo, e é gostoso, assim, cria também falando disso, né, mas a gente acaba... Uma conexão maior, né? E uma também. conexão, claro, cria um pouquinho, assim, pode ser visto talvez como um problema, porque eles sabem argumentar muito bem, né, Fernanda? Eles são conectados demais, né, Graça? Mas o que é assim, né, a gente estão sendo preparados para a vida, né, então, e aí a gente se lembra disso também, quando eles querem debater alguma coisa assim, que bom, né, tem que pensar, na verdade, poxa, a gente está ensinando eles a serem assim, né, e claro, É verdade. com respeito aos pais, mas, gente, eles têm que saber também ter a sua opinião e se colocar, e, claro, respeitar o próximo, né, mas enfim. Com certeza. Mas isso é muito interessante até agora, essa semana, né? A gente está há 40 dias que se mudou para São Paulo, então o Max está muito em adaptação, né? Ainda, na verdade, todos nós, né? Mas claro, ele no colégio, tudo amigos novos, professora nova, tudo é novidade para ele. E aí ele estava lá, entrou em conflito com um colega, ele disse: mãe, por que tem que ser assim? Por que as pessoas fazem esse tipo de coisa? Daí eu fiquei pensando assim, né? Daí eu expliquei para ele, filho, isso são os conflitos da vida que tu vai começar agora cada vez mais tomar conhecimento disso e ter que resolver, né? Que as personalidades, os tipos de pessoas que a gente vai encontrar na vida vai ser em todos os lugares. É na escola, é na faculdade, é no trabalho, é no condomínio, no círculo de amigos, o padrão se repete e de coisas ruins, infelizmente, né? Também tem as pessoas com as coisas que a gente gosta, mas tem as coisas ruins. Ele disse, mas se não fosse assim, o mundo seria muito melhor. Ele falou essa frase e eu fiquei pensando assim, né? Primeiro eu disse, não, é verdade, né, Max, tu tem razão, mas infelizmente existe. E eu fiquei pensando assim, nossa, como ele já tem consciência, né? Das coisas, assim, de que isso não é legal, que se fosse diferente o mundo seria melhor. E aí eu falei para ele, então, o que tu pode fazer a respeito disso, mudar os outros, tu não consegue na força, mas tu consegue ajudar essas pessoas com as tuas atitudes a serem diferentes. É assim que a gente muda o mundo, né? Então, né, a gente vem nesse papo de irmão, mas na verdade a conversa entre pais e filhos é o que vai fazer toda a diferença aí para a formação de um cidadão, né, melhor, né, que é o que a gente quer, que mais amor, menos caos para o mundo, né, Graça? E acho que ser sincero mesmo, eu tava pensando, várias pessoas no da Fê, que nem a Fê disse assim, eu não dou conta, porque ela não tem rede de apoio, várias coisas, o marido viajar, então assim, e pela vida que ela escolheu ter, não, quero ter só um. Então, assim, isso também é ser sincero, assim, filho, na nossa vida, enfim, não tem como. A maioria trabalha fora, e daí vai achar que, né, enfim, sabe dos seus dilemas, se vê que não é a hora que não tem como, é ser sincero. Claro, aí tem que ter cuidado também, porque se não colocar que eles entendam que são um peso, né?
porque a gente tem que medir muitas palavras, daqui a pouco eu vou achar, nossa, né, mãe? E que nem eu me lembro que o Jonas uma vez chegou para mim do nada, que eu, assim, ele, ai, mãe, é muito difícil ter dois filhos, né? Eu fiquei assim, ué, Jonas, de onde tu tirou isso? Em outro lugar, alguém falando alguma coisa sobre ter dois filhos, sabe? Daí ele trouxe assim, filho, eu nunca falei isso, pelo contrário, sempre falo que eu adoro, né? Mas também são coisinhas assim, né, que marcam e gravam, assim, que bom que ele me trouxe, daí eu pude esclarecer isso que ele escutou em outro lugar, né, mas assim, me disse, mas colocar de maneira sincera, né, de maneira que eles entendam com bastante amor, se a decisão é não ter, e se a decisão é ter também, né, acho que é legal, assim, passar isso tudo claro, né, que a decisão está Com tomando certeza, quando pedem irmão e tu não tá vendo. Pode ser que tu pedem um irmão e vocês decidem ter, então vai ser a maior alegria do mundo, né? com É, certeza. é, A mãe disse muito bem lembrado, Graça, é verdade. É, não, com certeza. E assim, ó, eu acho que isso aí também a gente tem que deixar bem claro, assim, ó, o que é o que, que é bom e o que, que cabe no nosso, na nossa vida, assim, né? De explicar para os filhos isso. Eu sempre disse pro Max, filho, a mãe, assim, ó, eu sou uma pessoa que tem um ritmo acelerado. Eu sou uma pessoa que sou mega preocupada com as coisas, que nem eu falei lá na semana passada, na primeira live, da maternidade, assim, né? Todo mundo fala que o segundo filho é mais tranquilo, que a gente já tá mais relax. E eu acredito mesmo, porque eu me lembro quando o Max tinha 2, 3 anos, que eu pensava em umas coisas que eu fazia quando ele era bebê, que eu dizia, nossa, se eu tivesse outro, já não ia mais fazer assim, né? E com certeza. Mas não adianta, tem as coisas que a gente, do nosso dia a dia, do nosso jeito de ser, que é importante, né? O que é importante para mim, que na minha percepção, se eu tivesse dois, eu não ia conseguir fazer, né? Então, eu sempre expliquei muito isso para ele. Filho, a mãe, assim, ó, a mãe trabalha um monte, a mãe tem uma vida corrida, né? A mãe gosta de estar presente contigo, de corpo e alma, quando eu tô. E eu penso que daqui a pouco, se eu tivesse dois, eu não conseguiria dar conta disso. Então, para mim, o que serve é um filho, né? E é maravilhoso, e eu sou muito realizada e tal. Sempre fui bem sincera, né? Nesse sentido. Para ele não achar, sei lá, porque a criança a gente tem que realmente cuidar. Eles interpretam algumas coisas que às vezes é bom quando eles falam, porque quando eles não falam, eles estão lá pensando umas coisas mirabolantes que não tem nada a ver e, uhum. né, enfim. Então, enfim, eu acho que o resumo assim disso isso tudo é ter sempre esse diálogo com eles, né? É a melhor maneira. E Com certeza. a gente saber se colocar, ser sincera, né, honesta, colocar da melhor maneira, mas manter sempre esse diálogo, que seja essa conversa que pode ser difícil, né? Ou não, né? Se a gente já tem outras conversas com eles e colocam assim bem, fica muito mais fácil qualquer assunto, na verdade, né? A Renata, oi querida, me deu oi aqui, Renata, minha ex. Nós duas nos mudamos de Pelotas, né, Renata? Abandonamos Pelotas, né? Ela foi para Porto Alegre, vim para São Paulo, queridona, e um beijo para ti. Super mamãe aí, nossa, super mamãe também, de 2 filhotes. E não sei, Renata, o Dudu pedia um irmão ou o Léo veio de presente, né? Mas também, né, se amam e brigam e se amam como é normal de irmãos aí, mas a Renata, nossa, super mamãe também, se vira, trabalha um monte, né? Se vira nos 30, inclusive se mudou para poder estar mais perto dos filhos, né, Renata? Nós mães, a gente faz o possível e o impossível aí para dar conta desse amor aí, para estar perto, né? Que legal que a Renata entrou aqui. Obrigada, querida. Bom, então, acho que vamos relembrando aqui, né, que a gente vai ter essas lives diárias, né, Fê, de segunda a Sim. sexta, exceto essa semana que não, por ser sexta-feira santa, às 2 da tarde. Amanhã vamos trazer um assunto novo. De manhã quase sempre quase não, a gente vai postar sempre de manhã, assim, o assunto do dia, assim,
Se tiverem sugestões, alguma coisa que vocês acham legal, tem gente que nos manda até assim, eu acho muito legal. Manda seguido no direct também coisas que acham legal da gente repostar, como às vezes a gente reposta assim, algumas coisas, né, que tem muito a ver com a Mini Dini também. Então fiquem sempre à vontade de comentar. Ó, a tua mãe comentou aqui também, Fê. Aqui, ó, decisão de ter mais um filho é sempre uma decisão dos pais. Conversar com o filho de forma honesta e clara sempre. É. Isso aí, isso aí. É, Que nem minha mamãe sempre fez comigo, né, mãe? Ah, e eu questionava, né? Não sei por que o Max é assim, tão questionador, né? Tem que puxar. é. Mas isso é porque os pais incentivaram, graças a Deus, o diálogo, né? E nos tornaram, eu e meu irmão, pessoas, assim, muito, muito comunicativas, né? E que questionam também o que está certo, o que não está certo. Então, isso é muito bom. É. Mas, gente, muito obrigado por quem entrou aqui hoje, nos prestigiou. A gente está começando aí. Hoje é o terceiro dia, né, Graça? A gente começou sexta passada, ontem, hoje. A gente está adorando retomar aí as nossas lives. E como a Graça disse, mandem no nosso direct aí assuntos, né, que vocês gostariam. Aí dos mais diversos, né, gente? Não só mãe e filho aí, enfim, esse universo que a gente fala diariamente ali. Tanta coisa legal para falar, né? Nos mandem que a gente adora as dicas e com certeza a gente vai acatar, tá bom? Uma maravilhosa tarde para vocês, fiquem com Deus, muito amor, pouco caos aí no dia a dia, né? Isso é o que a gente quer para o mundo aí, não só para o Brasil, não só para nós, para vocês, para o Brasil, para o mundo aí, né? Mais amor, menos caos. Amém, né? Mais amor, menos caos. Um bom resto de dia para todo mundo. Beijos. Beijo grande.